Olá, boa noite, Gabriel, Joseane, tudo bom? Alp B 1986, olá! Sejam bem-vindos, psicopedagoga Alessandra, boa noite, seja bem-vinda. Que legal! Vamos iniciar mais uma semana de lives. Virgínia Coutinho, da Clinapse, seja bem-vinda. A gente está esperando sua live, Virgínia. Vamos lá! Tudo bom? Aí em Palmas, com esse céu maravilhoso. A Regina Dark. Oi, Regina! Que bom tê-la aqui. Seja bem-vinda. Eliane Borner, seja bem-vinda. Que legal, tantas pessoas entrando para a gente iniciar mais uma semana de lives. A Virginia está dizendo que tá tudo mara, tudo jóia. Que bom, então. Então, sejam muito bem-vindos, uma boa noite. Essa semana vai ser uma semana um pouco diferente das demais, porque nós temos convidados. A cada dia nós vamos ter novos convidados para as nossas lives, tá? E aí, à medida que a gente for confirmando, eu vou informando para vocês. Mas elas vão continuar de segunda a sexta aqui no Instagram, às 18 horas. Se por algum motivo você perder as lives, elas ficam aqui gravadas durante 24 horas e no outro dia a gente posta no meu canal do YouTube, Mara Rúbia Martins. Lá no meu canal, nós já temos as lives que a gente fez aqui e alguns cursos que eu dei, algumas palestras, algumas aulas que eu gravei. Nós já temos mais de 30 publicações lá, mais de 30 vídeos, tá? A Eliane tá dizendo que é professora da sala de recursos. Selma Bandeira, de Maceió, Alagoas. Ai, adoro! Amo Alagoas. Alagoas é tudo de bom. E hoje nós vamos ter um papo, continuar o nosso papo da segunda-feira passada com a Amanda, a mãe do Arthur, lá de São Paulo. Ela começou contando a história dela, do Arthur, como foi o diagnóstico. E hoje a gente vai ver como se desenrola essa história. Amanda, você já está chegando? Acho que a Amanda ainda não entrou. Vamos aguardar mais alguns momentos. Deixa eu convidar a Amanda. E vocês também. Sabe esse aviãozinho que tem aí, gente? É para vocês convidarem as pessoas. Então, tem esse aviãozinho aí, vocês podem clicar nele e convidem as pessoas. Ah, Amanda! Boa noite! Tudo bom, amor? Vamos lá? Psico Santos. Faz uma solicitação, Amanda. Vamos ver se a gente consegue adicionar você aqui. E à medida que a Amanda for falando, gente, vocês podem fazer perguntas, podem interagir. Eu vou passando para ela. Olá! Boa noite, Amanda. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo jóia. Convite. Opa! Pronto, colocando um filtrinho aqui que eu fiz uma make bem rapidinha. E aí, você é ótimo. A minha make mais básica é um batom. Você é pessoa bonita. Gente bonita só precisa de um batom, não é o meu caso. Eu tenho que passar mais coisa. Mas é porque eu não tenho muito jeito. Eu me atrapalho um pouco. É treino. Questão de treino, viu? Treino e reforço. Então. Treinar, as pessoas vão reforçando e você vai falando, nossa, tá ficando melhor. E aí você Quem sabe?
Eu acho que eu vou treinar mesmo para fazer minhas lives um pouco mais bonitinha, né? Não, eu assim, eu acho que pele é o que pega, entendeu? Então, ó, o meu negócio é a pele. Eu sempre tenho que estar com a pele feita. E depois, batonzinho básico. E aí? Resolve. E aí, Ah, digo eu, vamos começar. é, assim, você quer fazer uma retrospectiva rápida só vou na fazer. questão do diagnóstico. Inclusive, uma pessoa me perguntou essa questão da prematuridade e do autismo. Se tem Uhum. alguma coisa a ver, se tem estudos, né, que comprovam que a pessoa que nasce prematura tem mais chances de ser autista também. Acho que a gente pode É, começar por aí. então vamos fazer uma retrospectiva rápida, porque hoje eu queria falar um pouquinho sobre o pós-diagnóstico, né? Semana passada a Isso. gente falou sobre o diagnóstico, como eu recebi o diagnóstico. A live está salva lá no, no YouTube da Mara. Para quem está entrando agora, para quem não me conhece, meu nome é Amanda Ribeiro, eu sou mãe do Arthur. O Arthur tem 4 anos, ele é autista. É, eu sou do blog Mamãe que Viaja, Instagram Mamãe que Viaja. E eu recebi o diagnóstico do Arthur com 20 meses, no dia 7 de janeiro de 2018. O Arthur foi um bebê muito planejado, muito esperado, muito com expectativa muito grande. Eu fiquei 9 anos casada e não queria ter filho. E depois eu falei assim, agora já está na hora. Então eu esperei o Arthur por muitos anos. Eu sabia que eu queria ter filho, mas não queria antes. Então o Arthur foi muito esperado. Ele nasceu de 32 semanas. Ficou na UTI 24 dias, nasceu com 1,490 kg. Ele não teve intercorrências, não teve anox, não precisou ficar entubado, não teve nenhuma intercorrência médica. Ele só precisava ganhar peso, então ele ficou na UTI para ganhar peso com 1,8 kg. Tava com muito risco de contaminação, tinha muita bebezinho em isolamento, então eles falaram, ó, você vai para casa e ele vai ganhar peso lá em casa. E a Uhum. minha casa virou uma extensão da UTI. Eu falo que assim, isso aqui que a gente está vivendo, essa quarentena, eu já vivi. O Arthur nasceu dia 20 de março. Eu saí com o Arthur de casa dia 10 de julho. Foi a primeira vez que ele foi num lugar que tinha bastante gente. Ninguém podia entrar na minha casa, nem meu pai, nem minha mãe. Depois eles puderam entrar, ninguém podia tocar. O distanciamento era enorme, tipo assim, só eu e meu marido pegava. Aí depois, a festa de 1 mês só tava meu pai e minha mãe, na festa de 2 meses tava meu pai e meu sogro, na festa de 3 meses tava meu irmão e minha irmã. Então, assim, era 5 pessoas por vez, então foi. Eu falo que eu já vivi essa quarentena. Só que da outra vez eu tava com os peitos vazando. Aí falo que essa tá um pouco melhor, porque a outra amamentando o bebê recém-nascido. Então, assim, o Arthur nasceu prematuro, ele não teve intercorrência, então ele foi para casa, ele foi crescendo e se desenvolvendo de acordo com os atrasos da prematuridade, que são comuns. Então, a gente contava 2 meses antes. Então, assim, com 6 meses começa a introdução alimentar. Com 6 meses, o Arthur ainda estava com 4 meses, né? Idade corrigida de 4 meses. Então, a gente contava. Então, ele não fazia coisas de bebê de 6 meses. Quando ele estava Aham. com 6 meses, ele fazia as coisas de bebê de 4 De meses. quatro. Então, Aham. com 5 meses ele começou a rolar, com 6 meses ele caiu da cama. Aí eu falei, opa, o menino já tá. Então ele foi fazendo as coisinhas assim, dos marcos esperados para um bebê prematuro. Aham. Quando foi com 8 meses, ele teve a primeira convulsão febril. Teve uma convulsão febril, os médicos falaram assim: é comum as crianças terem convulsão febril até os 5 anos de idade. Eu tive convulsão febril, tive 3 convulsões na vida, então a gente foi acompanhando. Depois ele teve mais uma, depois ele teve mais uma. Na quarta convulsão, na terceira convulsão, o médico sugeriu dar remédio, eu não dei. Na quarta convulsão, eu falei, agora eu vou dar, porque eu fiquei com medo do menino ter muitas convulsões. Aí dei o remédio, e aí eu estava super contente. Eu tenho vídeo do Arthur fazendo contato visual, tenho vídeo dele batendo palma, mandando beijo, dando tchau. Ele fez toda essa parte, né, do desenvolvimento, ele só não falava. Ele não falava, ele balbuciava, mas ele não falava.
E aí, quando ele tinha... E eu sempre comparava ele com a minha sobrinha. Minha sobrinha é uma criança a termo, nasceu com 40 semanas. Então, assim, ela estava na frente dele por conta disso. E eu achava que o atraso dele era da prematuridade. Aham. Depois ele teve uma convulsão tomando uma medicação. E aí nós voltamos no neuro para falar das convulsões febris. E ele deu o diagnóstico de autismo. Dos 15 aos 20 meses... Dos 15 aos 20 meses... o Arthur foi perdendo habilidades. Então, o Arthur ele teve um autismo regressivo. Ele, até os 15 meses, ele estava dentro dos marcos. A gente tem todo o estudo dele, porque ele era acompanhado no grupo de bebê de risco. Dos 15 aos 18 foi onde realmente percebeu o atraso. Ele empilha? Ela perguntou, não. Ele mostra a barriga, mostra o pé? Não. E aí a gente foi vendo que ele não estava fazendo algumas coisas que era para ele já estar fazendo, inclusive falar. E aí foi onde eu comecei a minha saga, né, para descobrir como é que fazia, para poder sair da negação. Eu resolvi estudar e aí fiz uma especialização em autismo, em intervenção precoce do autismo, e depois dessa especialização foi que eu entendi que realmente meu filho estava dentro do espectro. E comecei a viver as fases do luto. Então, assim, eu vivi um luto mesmo, eu contei semana passada. Não foi só tipo, ai, eu estava triste, não. Eu tinha dor física, eu vivi um luto de dor, de angústia, como se tivesse morrido alguém. Foi muito marcante para mim. Eu chorava dia e noite, eu não queria ter um filho autista. Eu ficava imaginando ele com 7 anos e as crianças rindo dele lá na frente. Eu falava assim, o meu filho não vai falar, o meu filho não vai falar. E eu ficava com a questão da fala para a mãe, eu estou É. passando por aí, é a pior coisa pra gente. A gente E quer que às vezes, fale. deixa eu só te interromper um pouquinho. Às vezes a questão da fala é que leva a família a buscar um diagnóstico. No seu caso, por conta das convulsões. Mas a falta de fala ou a fala atrasada causa muita angústia nas famílias. E geralmente o diagnóstico começa a partir daí, dessa busca, né? Por que ele não fala, né? E assim, no meu caso, a gente é muito musical, eu cantei, eu sonhava em ouvir a voz do meu filho. Então, assim, para mim era mais ainda, sabe? Era muito mais. Eu fiquei pouco tempo em fase de negação. Eu fiquei um mês no máximo. Vamos ver se volta um pouco. Mas, assim, isso que ela está falando, gente, a gente vê muitas histórias de famílias, né? Você primeiro curte um pouquinho o luto, ou seja, você mata aquele filho que você idealizou, porque agora você tem uma outra realidade, e depois, em seguida, você nega o autismo, né? Que quando ela recebeu o diagnóstico, né? Que o Arthur teve um desenvolvimento normal dentro da prematuridade dele, sem intercorrência, mas a partir dos 15 meses de idade ele começou a regredir, ou seja, ter perdas daquelas habilidades que ele já tinha conquistado, né? E foi aí que ele teve o diagnóstico de autismo, e ela negando, quer dizer, não queria aceitar, mas ela disse que ficou em torno de um mês, mais ou menos, na fase do luto, mas quando saiu, ela foi em busca de conhecimento. E isso é fundamental, né, para as famílias, para as pessoas, né? Então, para sair da negação, ela precisou de informação. Então, ela foi em busca do conhecimento. Se não me engano, você disse que fez uma pós-graduação, né? Em educação precoce, modelo de Denver. Modelo de Denver, gente, é um modelo próprio para trabalhar com bebês dentro do transtorno do espectro do autismo, não é isso? Voltei. Oi!
Tá me ouvindo? Então, eu fiz uma especialização em intervenção precoce do autismo. As pessoas falam assim, como que eu saí da fase de negação e como que você, ou professor, ou conhecedor, você é mãe, como que você consegue sair da fase de negação? Como você consegue tirar alguém? Você precisa falar o que é autismo para essa pessoa. Então, assim, a fase de negação é porque, assim, ela não sabe o que que é. Então, ela não consegue enxergar no filho dela. Se ela tiver dentro da cabeça dela que o autismo é a criança que balança, que vive no mundinho, e ela vê o filho dela correndo e dando risada, não entra, gente. Então, assim, aí o filho dela brinca, aí ela brinca de esconder, achou! E o menino faz tudo isso. Então, assim, a mãe não consegue sair, ela fica nessa negação. Por quê? Porque ela tem dentro dela que autismo é uma coisa muito ruim, ou que é um retardo mental muito grande. Então, assim, a fase da negação, ela só sai da fase da negação com informação. Então, precisa informar essa mãe, precisa informar essa família, explicar. E o que eu gosto de explicar para a mãe é: não é o fim do mundo. Então, assim, ela tem que saber que isso não é o fim do mundo. É claro que ela vai aprendendo, às vezes, aos poucos. Eu também fui aprendendo aos poucos, porque quando a gente recebe o diagnóstico, eu queria resolver. Então, eu entrei na fase de negação, saí da fase de negação, descobri que realmente meu filho estava no espectro e entrei na fase da ansiedade. E aí eu queria resolver de qualquer jeito. E aí eu E comecei rápido. rápido, procurar terapia igual uma louca. E aí eu cheguei a marcar 13 terapias. Eu falei, não, vamos resolver, o menino vai ter que falar, o menino vai ter que fazer fono. O Arthur fazia terapia ABA, psicomotricidade, coterapia, que era fono e psicólogo junto. Ele fazia terapia neurosensório cognitiva, ecoterapia, musicoterapia, terapia ocupacional, e tinha mais uma. Eram 8. 8. Ele chegou a fazer Agenda 8. lotada. Ele tinha 20 meses, ele era um bebê. Isso é ansiedade. Então, eu saí da negação, entrei na ansiedade. Virei a louca do Netflix. Eu só assistia filme o dia inteiro, vídeo o dia inteiro, canais de YouTube o dia inteiro para poder. Por um lado, gente, foi bom, porque foi onde eu realmente aprendi. Por outro lado, foi realmente muito desgastante, porque essa fase da ansiedade é desgastante para a mãe e para a família. E depois da fase da ansiedade, eu entrei na fase do luto, onde eu chorava mesmo, dia e noite. E para sair da fase do luto, o que seria o ideal que eu não tive nessa fase? Na verdade, eu comecei a fazer a psicoterapia. Então, assim, quando eu cheguei para fazer uma entrevista com uma psicóloga, ela falou assim: a primeira coisa, psicólogo para você. E ela falou assim, mas agora, antes de você tratar o seu filho, você vai se tratar. Porque ela via eu igual uma louca. E aí eu comecei a psicóloga. E quando eu comecei com essa psicóloga, eu comecei a falar para ela o que eu sentia. Então, eu tive apoio psicológico durante o luto. Eu falava para ela assim, eu sinto uma dor como se tivesse uma coisa que apertando o peito, uma dor no peito. Ela fala, isso é o luto, isso é o que você está vivendo. Então, tem mães que não vivem esse luto. Tem mães que, dependendo da criança, ela já sente faz tempo. E o diagnóstico vem como um alívio. Como eu não imaginava, o diagnóstico veio para mim, veio como um luto mesmo. Então, era a morte do filho idealizado. Eu passei por essa fase. E depois dessa fase que eu passei de luto, de dor, eu entrei na fase da aceitação. Então, meu filho tinha característica dentro do espectro, só que eu não conseguia falar, meu filho é autista. Eu mentia, então eu falava assim, mentia não, né? Omitia. Ele falava assim, É só uma frase. não, eu falava assim, ele tem características dentro do transtorno do espectro autista. A pessoa falava, tipo, ela não entendia. O que é Bichinho, isso? entendeu? Ela não entendia, não explicava. A parte da família, que eu sempre falo, a mãe vive um luto, o pai vive um luto e a família também vive. Então, assim, os avós, os tios, só que eles passam por esse processo sem informação. Então, assim, se você conseguir que seu pai, né, que o avô da criança, que a avó da criança passe por um psicólogo também, Também era o período, ideal. seria o ideal. Então, assim, como que eu saí desse buraco e até onde eu cheguei, que eu falo que foi um buraco.
Eu aplicava terapia no Arthur. E quando eu não aplicava, eu ficava muito mal. Eu falava, meu filho não vai falar, meu filho não vai falar, e a culpa vai ser minha. Então, eu fui colocando toda aquela ansiedade em cima de mim. Eu colocava... A matriz era parear com 3, né? Fazer o pareamento de Eu 3. tenho só uma pergunta, Amanda, para o pessoal poder entender. Você disse que aplicava terapia, mas quem te orientava? Quem Uma te orienta? uma supervisora. O nome dela é Isabela Deboni. Ela mora na Argentina hoje. E ela vinha na minha casa uma vez por semana, me ensinava o programa e eu aplicava as horas por dia. Então, ela vinha uma vez por semana. Hoje, ela ainda continua com a supervisão, mas ela faz online. Hoje, nós tivemos supervisão, mudamos o programa, acrescentamos algumas coisas. Então, assim, só que quando o Arthur era pequenininho, o programa dele era mais tranquilo. Coloca o copo na cabeça, coloca o copo na cabeça. Então, eram umas coisinhas mais tranquilas. Quando ele foi crescendo, a gente começou em fevereiro, março, abril, maio, junho. O programa dele já estava muito mais pesado. E eu ficava muito cansado. E com a mãe tem aquele negócio dele se jogar, o dia que ele não queria fazer. E eu ficava com culpa, falava, meu Deus, coitado do menino. Ai, meu filho, ele chorava. Então, isso foi me fazendo muito mal. Uma coisa que eu fiz comigo foi, eu parei. Tudo que eu fazia por mim, como mãe, que é o quê? Música. Você quer música? Ai, que lindo! Eu quero música. Eu não sei de onde eu tirei isso. Pega lá. Eu nem sei onde tá. Acabou de acordar. Ele acorda exatamente agora. E aí, quando eu estava... Fica quieto, menino. Deixa ele cantar. A gente quer que fala. Quando começa a falar, a gente quer que pare de falar. Mentira. Pode falar, filho. Perdi o que eu tava falando. Não, você disse que a supervisora foi aumentando os Isso, programas e você se sentia muito exausta e, ao mesmo tempo, também um pouco culpada de estar fazendo muito esforço com ele, né? Ele estava se cansando também, porque os programas eles são exigentes, né? E uma tem coisa a questão do vínculo materno, que é uma coisa que é interessante a gente falar, porque assim tem muitas mães nos ouvindo e a fala geralmente é essa mesmo, né? Eu não consigo, eu não sei como é que você consegue e eu não consigo fazer a mesma coisa, porque tem a questão do vínculo materno, que é muito forte, né? É verdade. Só que uma coisa que eu fiz comigo, que aí é onde eu indico para as mães não fazerem. Eu parei de fazer tudo que eu fazia por mim. Eu só não parei de tomar banho. Tomar banho, que eu sempre fui muito limpinha. O resto, eu parei de fazer o cabelo, eu parei de fazer a unha, eu parei de comprar coisa pra mim, eu parei de fazer coisas pra mim e por mim. Como a gente estava nesse processo de gastar muito dinheiro, porque todo o processo foi tudo particular, a gente parou de viajar. Porque assim, o meu blog é mamãe que viaja. Mas ou eu viajava, eu pagava terapia. Então a gente parou de viajar e eu parei de fazer tudo. Só que antes do Arthur nascer, eu era uma pessoa extremamente vaidosa. Então, assim, eu nunca tinha feito cabelo em casa, desde que eu me conheço por gente. Porque eu comecei a trabalhar com 14 anos. Então, eu ia no salão de cabeleireiro 2 vezes por semana. Eu não hidratava o cabelo. Eu não hidratava nem o cabelo em casa. A minha unha eu fazia 2 vezes por semana. Porque eu tinha que estar impecável. Eu tinha que estar... Então, assim, eu gastava muito dinheiro comigo, as minhas roupas, o que eu mandava. Tipo assim, então, eu sempre fui muito vaidosa. E eu desci num nível, assim, tão baixo de não comprar shampoo pra mim. Quanto mais no salão. Eu usava o shampoo do Arthur, de bebê, e eu não comprava mais maquiagem. Eu sempre comprei maquiagem. Então, assim, eu me larguei, assim, total. Você se Eu anulou para ele, né? Para dar para anulei. ele. Eu chegava a pedir, eu ficava assim, eu gostava de pôr cílios, sabe? Alongamento de cílios. Alongamento de cílios é R$ 140. E eu falava, gente, R$ 140.
A musicoterapia é 150. Se eu pagar, eu prefiro pagar a música do que fazer os cílios, né? Lógico, com certeza. Uhum. Então, assim, eu parei de fazer tudo por mim. E aí, imagina, você não faz mais nada por você e você só faz por uma criança. Então, assim, A autoestima, né, gente? A autoestima da gente também começa a cair também. A gente começa a ter problemas, né? Até porque, por exemplo, o atendimento das pessoas demora para dar resultado, né, tá me ouvindo? Amanda? Tô ouvindo agora. Eu falei que você, tipo assim, você se anulou para poder dar tudo, dar condições para ele, né? Mas tem a questão da sua autoestima também, né? Como que ficou com toda essa questão, né? Mas, assim, uma coisa bacana que a Amanda faz, gente, que eu gosto e ressalto muito, é essa disponibilidade em ajudar as outras famílias, em ajudar as outras mães. Sempre eu vejo ela se colocando à disposição, né? Das outras mães, das outras famílias. Ela sempre fala: gente, olha, pode me ligar, pode perguntar. Se eu puder ajudar, eu ajudo mesmo. Então, assim, essa rede de apoio e suporte, que aí eu ia perguntar isso para você, se você teve ou se você faz porque você sabe o tanto que faz falta isso para as famílias, Amanda. Você dá esse suporte para as famílias. Não está ouvindo? Tô te ouvindo. Ah. Eu não tive esse suporte. E foi por isso que depois desenvolvi mesmo um método de acolher as mães. Por quê? Porque eu queria que as mães falassem, não passassem por o que eu passei. Porque Isso. essa questão de me anular me colocou dentro de um buraco que eu não conseguia sair dele depois. E aí o que acontece? Quando você um pouquinho mais difícil. Então, o que que eu faço? Você perguntar, se eu perguntar para você hoje, mãe de autista, entre seu marido, você fica com seu filho. Então, assim, as acabam durante esse processo. Muitas mães falam que vão separar. Às vezes o parceiro entende o ritmo que tá, a urgência que aquela mãe entendeu da neuroplasticidade, precisa trabalhar com aquela. E aí, pensa nisso, só fala nisso, só vive isso, só respira isso. Chega uma hora que todo mundo cansa, inclusive a própria mãe. Então, depois, em agosto, eu não estava mais dormindo. Eu não dormia, eu deitava e acordava 2 horas da manhã. Muita insônia, muita dor no corpo, dor no corpo. Eu não conseguia mais dirigir de tanta dor no braço. E aí, no médico, eu falei, então, eu queria um remedinho. Contei um. Eu falei, eu queria um remedinho para dormir, porque eu não tô. E aí ele escreveu lá, psiquiatra. Aí eu, que eu saio psiquiatra. Doido? Não tô doida. E aí ele me encaminhou para o psiquiatra. E eu tinha, imagina, em pleno 2018, eu não tinha conceito de psiquiatra. Eu achando que psiquiatra era para tratar gente doida. Uhum. E isso ainda é comum, as pessoas ainda acham isso. Então, quando eu Por cheguei isso no que é psiquiatra, importante você falar, né? Você falar para desmistificar um pouco essa questão. Porque às vezes é um profissional, porque é o profissional que a gente precisa naquele momento, né? e assim, o que as pessoas não sabem, e assim, é um tabu muito grande ainda falar sobre depressão e ansiedade. A primeira vez que eu falei que eu tinha TAG, transtorno de ansiedade generalizada, eu ouvi assim: você não tem que falar isso para as pessoas, precisam saber que você passa em psiquiatra. E aí eu falei assim, nossa, que preconceito. Eu falei, não, as pessoas precisam saber que eu estou me cuidando, que eu estou me tratando.
as pessoas têm preconceito assim, ó, eu tô doente, eu tô com câncer, eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes, mas você não vê ninguém anunciando que tem, até mesmo na família, eu tenho depressão. Porque é como se fosse uma coisa feia. Assim, a depressão e a ansiedade é uma doença e ela precisa ser tratada. O conceito de, eu não vou tomar remédio, eu vou ficar viciada no remédio. Isso não é verdade. Você está em tratamento. A ansiedade são doenças que têm cura. E quando que vira depressão? Joia. Quando que vira depressão e quando que vira ansiedade? Quando os sintomas começam a atrapalhar a sua vida. Então, por exemplo, eu não conseguia respirar. Eu ficava assim, ó, muita falta de ar. Eu não conseguia dormir. O fato de eu não conseguir dormir atrapalhava minha vivência, atrapalhava meu humor, atrapalhava. Então, quando começa os sintomas atrapalhar, porque assim, todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, né? Eu sou um pouquinho ansiosa. Quando esses sintomas, ansiedade, começa a atrapalhar o seu rendimento, tanto na sua casa, ou no seu trabalho, ou na sua vida social, é uma doença. Então, assim, as mães precisam ficar alertas. E a depressão e a ansiedade em mães de autistas que receberam diagnóstico, elas caminham juntas. É assim, eu não se tem estudo, não tem a porcentagem, mas assim, as mães estão doentes. Você não vê mãe de autista plena. Então, assim, se você tem uma mãe lá, ela é mãe de autista e ela tá se matando para fazer terapia com o filho dela, essa mãe, eu garanto que ela tá doente. Porque se elas não estão em tratamento, se elas não estão passando com um psiquiatra, se elas não estão fazendo uma boa psicoterapia, não é só psicólogo de convênio, não, é uma boa psicoterapia. E se elas não estão tomando remedinho, elas estão doentes. Então, assim, precisa de um acompanhamento. E eu só descobri isso 9 meses depois. Então, 9 meses depois, eu já estava num estágio de não conseguir levantar, de não conseguir respirar. E eu não gostaria que as mães chegassem, né, nesse estágio. Por quê? Porque não é bom, porque não é legal, porque não é gostoso. E não precisa. As mães, para você ajudar o seu filho, você precisa estar bem. Mas é muito difícil a gente querer cuidar da gente antes do nosso filho. A parte mais difícil de tudo é isso. Por quê? Porque assim, eu só descobri isso, gente, depois que eu fui mãe, tá? Porque eu ficava pensando assim, gente, a minha mãe é doida. Como que ela me arruma 4 filhos, gente, pra amar desse jeito? Sabe? Então, assim, a vida da minha mãe inteira foi trabalhar pela gente. E fazer, tipo, ela trabalhar para pôr comida, para trabalhar. Então, assim, não acaba nunca. Depois que você é mãe, é isso. Então, oi, meu amor. Então, assim, a gente é muito difícil, é a parte mais difícil. Você vai cuidar do seu filho ou você vai gastar dinheiro com cabelo? Então, assim, o mais comum, se você perguntar pra mamãe, ela fala, não, lógico, vou comprar coisa pro meu filho, vou pagar a terapia pro meu filho. Mas, na verdade, tinha que ser o contrário. Tinha que ser você cuidar de você. E assim, tem um exemplo muito legal que eu gosto, por exemplo, quando a gente viaja de avião. Uma das recomendações se você está com um menor ou com uma pessoa para você dar ajuda, e em caso de despressurização, a máscara cai. Primeiro você coloca em você, depois você coloca no outro. Ou seja, você tem que se cuidar, você tem que estar bem para depois você olhar para o seu filho. Não, mas meu filho vem em primeiro lugar. Sim, mas como a Amanda falou agora, ela estava de cama, gente. Ela não estava conseguindo fazer nem para ela. Como é que ela vai conseguir ajudar a pessoa que ela mais ama, né? Então, assim, se cuidar da maneira que você conseguir. E, assim, vou ressaltar novamente. Procurem a rede de apoio, como a Amanda,
eu tenho certeza que tem outras mães também que se disponibilizam a dar essa ajuda, né? Esse apoio, né, Amanda? Eu tô super disponível e assim, o que que eu sempre falo, gente, é muito difícil, não é fácil. Você escolher fazer um cabelo antes de fazer a terapia é muito difícil. Só que assim, porque você precisa estar bem. Então, assim, se acordar todo dia, você era aquela pessoa que se cuidava e agora você acorda e fala assim, meu Deus, nossa, eu tô me sentindo tão. Porque a gente se sente, gente. Não adianta pra outra pessoa falar, nossa, Amanda, você tá ótima. Você pode falar, nossa, Amanda, você tá ótima. Fala aí, Mara. Fala pra mim. Você tá linda, você é linda. Sabe o que eu vejo aqui quando eu olho aqui, que eu tô vendo aqui? O tamanho da minha bochecha. Por quê? Porque eu tô. E a Então, mas então assim, tem gente que tudo bem. Eu gosto de ser gordinha, eu não gosto, entendeu? Eu tô muito assim, então eu tô me sentindo mal. Então assim, a gente sabe o que incomoda a gente. A gente sabe o que incomoda a gente. Então assim, vocês precisam se cuidar. Então assim, entre você pagar uma academia para você se sentir bem, se sentir, ter ânimo, porque assim, exercício físico, gente, ele levanta você. Exercício físico é um dos remédios para você curar a ansiedade. Por que eu tomo? Se você fala assim, ai, Amanda, eu não quero tomar remédio para ansiedade, eu tomo 2. Então você precisa acordar de manhã, fazer uma caminhada, fazer atividade física na academia. Aí depois você precisa tomar sol, você precisa comer bem. Se você fizer os 8 remédios de Deus que a gente fala, você não precisa tomar nenhum remedinho, entendeu? Porque assim, agora, se você não tá com condições de ir pra academia, aí você precisa tomar o remedinho. Então, assim, a gente precisa. A terapia, que chama psicoterapia, gente, não é psicólogo, psicanálise. Não é psicanálise, tá? A mãe de autista, ela precisa de psicoterapia, é diferente de psicanálise. A gente não precisa de ficar lá contando tudo que tá. A gente precisa de direcionamento, a gente precisa de interno, falar, olha, assim, 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 você precisa fazer isso, isso e isso. E isso quem faz é o psicoterapeuta e não o psicanalista, tá, mamães? Então, assim, primeira coisa, gente, qual que é o passo para sair desse buraco todo? O buraco cuidar de você. Então, assim, como que eu saí do buraco do luto? Comecei a me cuidar, voltei a me cuidar, voltei a comprar roupa, sapato, a passar no psiquiatra. Se você perguntar para mim, já sai, Amanda, eu acabei de receber o diagnóstico, sabe o que eu vou falar para você? Psiquiatra. Você vai procurar um psiquiatra agora. Você vai vai contar tudo que você está sentindo e passando e vai pedir um remedinho. Porque assim, a gente está num momento, esse baque do diagnóstico, ele desestabiliza a gente emocionalmente. E o remedinho, quimicamente, ele ajuda a dar essa organizada. Então, assim, que a gente não conseguiria fazer isso sozinha. Então, você vai ter ele vai te ajudar um pouquinho no humor, ele vai dar aquela levantada para você não ficar de cama chorando, para você não E a chorar. psicoterapia casando também fica bom, porque você vai poder conversar, né? Sobre isso, sobre essas questões e se entender, se compreender melhor, né? E nomear os sentimentos. Então, assim, eu aprendi com a psicoterapia, eu sei exatamente o que eu tenho hoje, o que eu tô. Então, por exemplo, se eu ficar sem remédio, eu sei tudo que eu tô sentindo. Eu consigo dizer, estou sentindo picos de angústia quando eu consigo, porque eu consegui nomear os sentimentos. Estou com raiva, Isso é muito importante dentro do que a gente vem vivendo. Então, assim, o que eu falo para uma mãe hoje? Se você tem uma mãe, se você é professor, e você fala assim, olha, essa mãe aqui, ela recebeu o diagnóstico. Gente, indica ela para terapia. Primeiro, antes de tudo, eu vou começar a fazer terapia no meu filho. Não, você vai começar a se cuidar, a se tratar. E aí depois vai ficar um pouco mais fácil. Segunda coisa, Mara, que eu indico para as mães, que assim é muito, muito importante. Antes de cuidar do filho, tá? Recebi o diagnóstico, vou fazer o quê? Cuidar de mim. Nossa, que egoísta. Faça isso. Porque eu já fiz ao contrário e não deu certo. Uhum. Segunda coisa, cuidar do casamento.
eu falo assim, ruim com ele, pior sem ele. Os homens, os pais, eles têm um ritmo totalmente diferente de aceitação da mãe. Esse desespero que a gente fica, porque o menino não fala, e procurando gente, procurando psiquiatra, procurando, e lendo, e lendo, e lendo, estudando e vendo vídeo. O pai tá trabalhando pleno. E aí ele chega à noite, você descarrega. E ainda a gente ainda fica assim, não faz isso. Você tem que fazer isso. E a gente ainda fica dando os comandos, ensinando. E ele não entendeu o porquê de tudo isso. Ele ainda não entendeu o porquê. Por que que precisa? Por que que não pode falar não? Então, assim, a gente não fala não pro Arthur há 2 anos. Não que a gente não fale não. A gente não dá o não como o primeiro comando. Não, não, não sobe aí porque você vai cair. Eu aprendi a falar, a como falar não há 2 anos atrás. Então, assim, a gente fala desce, e aí depois a gente fala aí machuca. Então, assim, até você ensinar isso pro seu marido é muito trampo. Por quê? Porque eles estão em outra pegada. O que é mais comum, gente, nos pais, sabe o que que é? É os pais pensarem assim, tudo bem, ele ser autista. E pro homem, normalmente, gente, não é o fim do mundo. Igual é pra mãe. Entendeu? Então, assim, a gente tem um negócio de dentro da gente, que a criança saiu de dentro da gente, então pra gente é tudo mais intenso. E o homem, não que ele não ame, ele ama, o marido ama a criança, ele ama o filho, só que ele não tem essa mesma ansiedade que a gente desenvolve depois do diagnóstico. Então, o que eu falo para as mães? Cuida do seu casamento. Então, assim, o seu marido estava lá vivendo uma vida feliz, alegre, contente, de repente ele não tem mais a mulher dele, porque a mulher só fala de autismo, a mulher só pensa em autismo, a mulher só quer saber disso, a mulher só quer saber do filho, e ele não tem mais a companheira dele, que ele dava risada. A gente fica triste. A gente fica triste. Mara, é uma tristeza. Imagina você andar com uma pessoa triste o tempo inteiro. Porque a gente tá chateada, que a gente, sabe, a gente tá Uma passando por pessoa pesada, né? Então, só que assim, se você leva tudo isso pro seu casamento, a coisa começa a ficar chata. Oi, Ó, Arthur! oi! É Tudo loiro, bom? é loiro, é loiro, mas é meu, ó. Ai, que Então, o que que eu lindo! falo para as mães, para as famílias? Cuidar do casamento, parar para conversar de autismo e ter momentos e não falar de autismo o tempo inteiro. Tipo, mudar o assunto, viajar. Porque o que acontece? A gente fica tão desesperado, a gente quer resolver tudo tão rápido, e a gente não guarda, não vou gastar dinheiro com viagem. Mas o que acontece? A gente tem que correr por conta da neuroplasticidade? Sim, a gente tem que correr por conta da neuroplasticidade. Peraí, deixa eu resolver aqui. Só que a gente não pode deixar de fazer as coisas gostosas que a gente fazia, as coisas legais que a gente fazia, que é um passeio, uma viagem, sabe? Eu falo assim, marcar um jantar fora, sem criança. Isso aí é uma outra questão que é muito difícil. Rede de apoio pra gente. Por quê? A gente tem um filho com deficiência. O Arthur, ele não tem medo de nada. Ele não tem medo de nada. Ele sobe, ele busca. Então, assim, se você ficar com ele na sua casa, a minha mãe, ela nem respira. Minha mãe fala, meu Deus do céu. Ai, Amanda, que bom que você chegou. O que foi? O menino subiu ali, eu quase morri. Porque, assim, é uma responsabilidade muito grande. E eu entendo isso. Então, a nossa rede de apoio, ela vai diminuindo, assim. Ele não é aquela criança... O Arthur não é convidado para ir na casa de ficar aí na casa do amiguinho. Amanda, deixa ele aqui brincando com meu filho. E aí, depois você pega. Tipo, não tem isso. Ele tem 4 anos. Ele podia ficar brincando na casa do amiguinho. Ele podia ficar brincando na casa. Mas, assim, pra gente, diminui muito a rede. As pessoas têm medo. Você acha que Você acha que eu não sei que as pessoas não querem ficar com meu filho? Nem uma amiga minha falou, Amanda, pode deixar ele aqui. Lógico, eu tenho amigas, muito amigas que já fizeram isso. Mas, assim, é muito É mais difícil. difícil, né? Para eles também é muito difícil. Porque é uma responsabilidade. Eles não sabem conversar, não sabem falar. Então, eu tenho... A minha família
a minha rede de apoio. Por quê? Porque eles são treinados. A Anne, o Gustavo, meu irmão, minha cunhada, os meus irmãos, os meus amigos, eles são treinados, eles foram treinados, eles foram capacitados para cuidar do meu filho. Então, por exemplo, E ele você chega. que capacitou? Sim, Ah, assim, então, outra dica. Capacitem as capacite pessoas próximas. as pessoas próximas. Então, você tem que ensinar. A minha mãe e meu pai, eles foram ensinados. Não é para falar não pro Arthur. Porque agora ele já tá melhorzinho, mas quando ele era menorzinho, você falava não, ele gritava e se jogava no chão. E aí, porque ele não sabe lidar com a frustração, ele ainda tá aprendendo. Então, o que que eu falava? Não é para falar não. Fala o quê? Fala O que sobe, é? desce, Uhum. vem, guarda, deixa. Então, todo mundo lá em casa fica assim, Arthur, guarda, guarda. E aí você vai lá e tira dele. Falei assim, se ele tá lá em cima do móvel, você fala, não, ele pula de lá. Então você Uhum. fala, desce bem bonitinho, isso, muito bem. E não reforça o comportamento. E aí eu Uhum. ensinei eles, não olha no olho dele. Quando é uma coisa que você não quer que ele repita, você vira de lado e fala firme, desce, vem. Aí não. Só 4 palavras. Comandos. Então, isso, comando simples. Curto, Uma Tati Cortez. palavra. Uhum. Eu falo muito não, Tati Cortez. Falou, Tira é. o não da sua vida. O filho dela tem 3 anos e 10 meses. Eles não entendem a consequência. E quando você tá falando não, você tá falando o errado. Então você fala assim, não sobe. Olha o que ele ouviu, sobe. Sobe. Entendeu? Uhum. Você tá O falando, não não é apagou pra da bater. cabeça. Não Uhum. é pra bater. Aí o que ele ouviu? Bater. Isso. Você não tá dando modelo. Então você tem que falar assim, carinho. Só carinho. Então, assim, é um treino, gente. Hoje eu aprendi, às vezes acho até difícil falar não. É lógico que assim, você vai falar não quando é uma coisa assim muito perigosa. Não! Uhum. Aí ele assusta, aí você fala, filho, vem aqui, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, mas assim, se for uma coisa assim de muito perigo, você fala não para ele poder parar, porque eles vão parar. Pode ser que ele chore, se joga no chão, mas pelo menos não vai morrer. Então, Uhum. assim, mas para treinar essa criança, assim, a minha família foi toda treinada. Então, assim, hoje eu consigo, por exemplo, deixar o Arthur. Meu irmão falou que consegue ficar 72 horas. Eu falei, nossa, achei que era só 24 horas. Só que assim, ele tem que se preparar para não fazer nada. Tipo, não dá para trabalhar. Uhum. É Arthur. por conta. É só com. Então, assim, Amanda, sim. deixa eu só te falar uma coisa. É porque, assim, a gente tem 8 minutos e eu queria, assim, que você resumisse coisas que você acredita que são importantes para as famílias que estão nos assistindo agora. Você já falou Uhum. algumas coisas. Primeiro, se cuidar, para depois cuidar do filho, se Uhum. capacitar, capacitar as pessoas ao redor. Terceira coisa. Segunda coisa, cuidar do casamento, cuidar do Cuidar do marido, casamento, isso. jantar fora. É muito trampo? É muito trampo. Mas assim, o seu marido, ele precisa de você, da mulher que ele casou, e não da mãe só do filho. A gente é só mãe do filho, a gente ficaria vivendo só mãe do filho o resto da vida. Mas marido não. Então, assim, cuidar do seu casamento. Porque quando vocês dois estão bem, as crianças sentem e veem tudo. Então, assim, sem brigar, sem estresse, e você ir conversando, explicando, ensinando. A gente tem que ensinar os maridos. Eles são ruins de memória. Porque eu falo, meu Deus do céu, tipo, às vezes ele dá um grito com o Arthur. Eu falo, oi? Tipo, qual parte do gritar você sabe que não pode? Não, mas não é pra gritar. É pra você. Senão você reforça. Tipo, às vezes dá umas raivas, assim, sabe? Então, assim, a carga mental da mulher é muito grande. Então, você precisa ter alguém para você dividir. Então, se você tá pensando em separar do seu marido, não separa, gente. Me chama que eu vou te ajudar. Porque, assim, Isso. quando você separa, sabe o que acontece? Sobra tudo para você. Não seja besta, não, filha. Deixa para ele lá um pouquinho. Oxe, você não fez sozinha? Então, assim, não separa por conta disso. As coisas vão se acalmar. O primeiro ano É, e as é pessoas se amam, o relacionamento é que fica desgastado, né? isso. Então, desgasta, mas assim, é no primeiro ano. Depois as coisas começam a melhorar, depois você começa a entender. A terceira coisa, eu falo, acredite e agradeça.
é muito difícil a gente agradecer pelo autismo. Você fala assim, porque assim, ai, Amanda, nossa, você tá romantizando, que é bom ter um filho autista. Eu falo, assim, eu prefiro que meu filho seja autista do que ele tivesse uma doença, né, incurável, do que se ele fosse, eu acho que eu aprendi muito isso, sabe aonde? Eu ia na ecoterapia e aí tinha a mãe lá, a criança não falava, não enxergava, não andava, não na cadeira de roda e meu filho correndo, sabe? Correndo, alimentando os cavalos. Eu falava, gente, não é o fim do mundo, não, filha. Então, assim, você vê tudo que o Arthur tá fazendo e tá falando. Então, assim, hoje eu agradeço porque é só autismo. E tudo bem, ele vai. É uma deficiência, mas, assim, é uma deficiência que ele tem um futuro muito promissor. Então, assim, a gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar que o nosso filho vai chegar lá. Então eu sempre falo assim, acredita, colega, né? Tipo, Isso. acredita que seu filho vai ser. Eu tenho uma música que eu canto pro Arthur desde que ele tá na barriga, que é uma música que fala assim que ele vai ser profeta das nações, inspirador de multidões. Eu falo assim, se meu filho vai ser profeta, ele vai ter que falar muito. E eu cantava essa música todos os dias. Meu filho vai ser profeta. Meu filho, ele foi dedicado. Tipo, quando ele tinha 4 meses, eu cantei essa música para ele. Então, assim, ele vai ser. Então, você precisa acreditar. Outra coisa que eu falo, depois de você acreditar no seu filho, acreditar no potencial dele, agradecer porque ele é seu filho, eu sempre falo assim, a palavra que a gente começa a usar é assim, ele não fala. Não, ele ainda está aprendendo. Então, Isso. você usa o ainda para tudo. Aham. Ele ainda não corre, ele ainda não entende, ele ainda. Então, essa palavra que você tem que colocar no seu dicionário na frente de tudo. Não é que Isso. meu filho não corre, meu filho, ele ainda não consegue se expressar. Mas ele vai, né? Então, a gente usa isso. Outra coisa. A Tassiane está falando que a gente tem que agradecer, porque ele tem muitas qualidades, né? Gente, ele O autismo, ele tá depois da pessoa, né? O ser humano em primeiro lugar, né? tem. Ele é uma pessoa e ele é autista, tipo, ele tem a dificuldade, ele tem deficiência, mas assim, eu acredito no potencial do meu filho. Isso. E como que eu consigo viver hoje esse pós-diagnóstico? Porque assim, eu aprendi a comemorar. Então, como é que a gente vive? Como é que vive uma mãe de autista? Um dia de cada vez. Você não vai conseguir nada. Se você ficar pensando, quando seu filho tiver 18 anos, você vai conseguir, com a força do pensamento, mudar o futuro? Gente, não tem ainda. Tipo, só nas séries. Não Aham. existe, não vai conseguir. Não adianta você ficar pensando nele com 7 anos, com 8 anos, com 10 anos, com 20 anos. É ruim. Hoje eu ainda assim, eu ainda sinto, quando eu consigo, quando eu vejo coisas sobre autismo adulto, eu ainda não consigo imaginar o Arthur autista adulto. Porque eu acho que o Arthur vai ser autista, vai ser adulto, mas ele vai ser uma pessoa com muita autonomia. É isso que eu Aham. imagino no futuro dele. Então, Isso. assim, eu não consigo imaginar coisas ruins ou meu filho. Não consigo. Eu bloqueei na minha cabeça o futuro. Então, assim, viver o presente hoje. Então, assim, com quem que você vai comparar o seu filho? Comigo? Que vai comparar o seu filho com o Arthur? Não. Primeiro que seu filho nasceu no mesmo dia do Arthur. O seu filho não é o Arthur. O seu filho não tem as mesmas características do Arthur. Não dá para você comparar nem com outro autista. Você vai Somos comparar seres únicos, né? único. Somos Você vai únicos. comparar o seu filho com ele mesmo. O que ele era ontem e o que ele é hoje. O que ele aprendeu. E aí você fala assim, nossa, o Arthur, você não sabe. E o que eu fiz? Como é que você vai fazer isso? Mãe, professor, quem estiver assistindo, a avó. Você vai anotar. A nossa memória é muito falha. Se você não anotar, você não vai conseguir ver. Por isso que quando a gente está fazendo uma terapia, a gente anota os programas, anota as evoluções. Então, eu criei um bloco de notas e eu comecei a anotar. Então, só para vocês terem uma ideia, ó. Dia 25 de maio, o Arthur pegou a bola e jogou. Dia 25 de maio de 2018, ele fez carinho. Ele colocou Amanda, deixa eu eu, só te interromper, só um sim, minutinho.
porque a gente tem 1 minuto e 45 segundos. 1 minuto. Resumindo, gente, anota tudo. Pegou a bola, falou bo, falou a, falou dá. Então, assim, hoje ele falou dá. Aí, semana que vem, ele falou dado. E aí você vai comemorar. Ótimo, Vitória. O menino falou dado, uhul! Vamos dar uma festa. Ótimo. Filma tudo, mães, que aí vocês vão conseguir ver. Então, assim, como que a gente vive? A gente vive com essas pequenas vitórias, porque assim, eu não sei se ele vai aprender a ler, eu não sei se ele vai casar. E eu não tenho como saber isso. Então, hoje, o que eu tenho para ser feliz? Eu tenho o que o meu filho me dá hoje. E assim, sabe o que ele falou essa semana, gente? Só pra gente finalizar? Ele falou assim, soltou pum. Eu falo, ai, meu Deus. Aí, que legal. Já se comunicou, né? O Agora pum. que ele não pode falar isso em todos os lugares, e aí a outra. Isso. Amanda, eu quero sim te agradecer muito, porque você sabe, a gente está no Instagram e ele é cruel mesmo. E pedir para as mães para procurarem a Amanda, gente. Mamãe que viaja, ela pode ajudar vocês nessa rede de apoio. Te agradecer por participar da live e por ajudar muitas famílias, Amanda. Você é muito abençoada, viu? Obrigada. Você tem um filho lindo e você é Amém. muito abençoada, gente. Sigam a Amanda. Gente, obrigada. Amanhã a gente está aqui de novo às 18 horas. Vamos falar de disfluência, tá? E essa live fica disponível no meu YouTube.